A próxima pergunta agora é do Ribeirão Web News. São duas perguntas correlatas e eu vou pedir também para a doutora Jane responder, que são as seguintes perguntas. A Secretaria da Saúde já tem um paralelo em relação à diminuição de casos devido à imunização da população? E a segunda pergunta, as pessoas que não puderam se vacinar na data devida a estarem com Covid-19, como será o procedimento para tomarem a vacina agora? A primeira pergunta, eu acho que ficou claro na demonstração dos gráficos que a gente apresentou, né, tanto com relação à cobertura e até por faixas etárias, em relação a óbitos, assim como em número de casos. A variante Delta é uma situação que talvez traga alguma instabilidade para o futuro com relação ao número de casos, né? Mas a gente tem de informação de cientistas e até mesmo de artigos e de outras cidades no Brasil e no mundo que já puderam vivenciar essa situação, de que a gente tem uma alta transmissibilidade com a variante Delta, mas um número pequeno, né, de casos graves. E a gente espera que de fato seja isso aqui para nós. Né? Então, é importante dizer que quanto mais vacinados, menor o risco de se ter a doença grave, né? Não impede de que você seja acometido por ela, né? Você pode ser acometido pela doença, mas você não adquire a forma grave da doença. Isso é muito importante, né? Então, a vacinação, ela tem um objetivo claro nesse aspecto. Por isso que a gente trouxe o quadro demonstrativo de cobertura vacinal acima de 90%, com uma queda expressiva no número de casos de óbitos, né? Eu diria em menos de 10%, em 60 a 69 anos, também com um número bem baixo, quando a gente consegue fazer essa imunização completa. Então, a gente já tem sim essa observação e esse paralelo confirmado, né? Com relação às pessoas que não puderam se vacinar, né, devido a alguma situação, por estarem até com a própria Covid-19 na época da vacinação, o que a gente tem feito é o seguinte: primeiro, se você teve Covid e não pôde vacinar, você tem que ter um prazo limite de, no mínimo, 28 dias para receber a dose da vacina, tá? Se for uma situação de D2, de segunda dose, no caso, você pode procurar a unidade de saúde, qualquer unidade de saúde, tá? E receberá as orientações devidas com relação à sua próxima data de vacinação. E para quem ainda não recebeu, ou seja, é a primeira dose e não conseguiu ir porque estava doente ou tive algum outro problema, nós estamos fazendo, à medida que a gente recebe vacinas, a gente tem feito as repescagens dessas vacinas que ficam para trás, esses que estão para trás. Então, a gente tem feito isso rotineiramente e é importante que vocês fiquem atentos no site, nas informações que a gente tem dado por telefone, no próprio site da prefeitura, né? Então, nas mídias sociais, né, nos telejornais, a gente tem feito uma campanha bem forte com relação às informações para que todo mundo tenha a possibilidade de receber a vacina. Então, assim, não recebeu? Procure a unidade de saúde e receberá as orientações cabíveis para o dia que receberá a vacina. Se for a primeira dose, talvez a gente não consiga dar imediatamente, mas a gente tem feito essas vacinações aí em sequência. Obrigado, doutora Jane. Na sequência, uma pergunta da revista Revide, que eu vou pedir para o secretário de governo, Antônio Abud, responder, que é uma questão de natureza normativa. Sobre o decreto que aplica medidas disciplinares
aos servidores municipais que se recusarem a tomar a vacina sem justa causa, quais seriam essas medidas? Algum servidor já foi alvo de alguma medida disciplinar por esse motivo? Bom, em relação a este decreto, a Prefeitura tem agido da seguinte forma. Inicialmente, o servidor que por um motivo justo não tiver tomado a vacina, ele deverá fazer as justificativas encaminhadas da documentação correta ao seu secretário. Nos casos em que isso não for comprovado ou houver dúvidas, eles serão encaminhados à Controladoria Geral do município, que poderá solicitar à Secretaria da Saúde as informações necessárias para saber se aquela justificativa ou aquele motivo alegado é ou não possível de ser aceito. Nos casos finais em que nada disso puder ser comprovado ou aceito, aí será iniciado um trabalho junto ao servidor para que ele se justifique perante a Controladoria e, se for necessário, haverá abertura de sindicância. As medidas punitivas, elas vão desde admoestação verbal até também a administração escrita e, em alguns casos, até o afastamento do servidor, se assim ou se fizer necessário. De toda forma, a orientação aos secretários é que, enquanto isso estiver acontecendo, se evite que este servidor trabalhe diretamente com o público. Então, todas as medidas estão sendo tomadas nesse sentido. Até agora, as justificativas apresentadas estão sendo estudadas. Não houve nenhum caso flagrante de insubordinação nesse sentido, mas sim questionamento por parte de alguns servidores em relação ao motivo de não tomarem a vacina. Mas continuaremos com esse trabalho de forma individualizada. São poucos casos e nós não estamos tendo grandes problemas com isso, prefeito. Obrigado, secretário Antônio Daza Butch.